Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Kakaru. Neste encontro nós estaremos continuando a nossa série Fundamentos do C#. Nós estaremos estudando redefinição de membros, ok? Vamos lá? Um membro é uma classe derivada, que é uma classe filha, pode redefinir um membro em sua classe base. Novamente, um membro em uma classe derivada pode redefinir um membro em sua classe base. Então, uma classe filha pode redefinir um membro em uma classe pai ou os membros da classe que ele herdou. Tá ok? Vamos lá então? Vamos na prática então, pessoal? Vamos fazer isso aqui? Ó, no estudo anterior, nós criamos, né, aqui uma classe, um tipo, o meu retângulo, tá? Ele tem dois campos e ele tem um método obter área, tá bom? Tá? Então, o meu programa aqui, ele não tem nada ainda, tá? Então, é isso. Basicamente, nós estamos no nosso estudo 11, tá ok? Então, como é que eu faço? Suponhamos que eu queira criar um quadrado, né? Uma definição para quadrado. Eu tenho o meu retângulo, eu vou criar uma redefinição para quadrado. Ok? Então, eu vou vir aqui, add class meu quadrado. Ok? Ó, criei aqui meu quadrado e eu quero herdar as características definidas de meu retângulo, ok? Como é que eu faço para herdar então as características que é o que nós já estudamos? Dois pontos, meu retângulo. A partir desse momento, então, o meu quadrado ele herda as características, né, de meu retângulo, tá? Então, meu quadrado ele vai poder ver as propriedades que, neste caso, são públicas ou protegidas, tá? No próximo estudo aí, nós vamos estudar aí modificadores de acesso, mas basicamente, né, os membros que são públicos, né, neste caso aqui que estão públicos, que é largura-altura, que é o campo largura-altura e o método, são visíveis também no filho, que é meu quadrado, tá? Mas olha só, se você concordar comigo, a definição, né, um método no caso, o cálculo de área de um quadrado como os lados são iguais, neste caso seria largura vezes largura, né? Então, basicamente, seria assim, ó. Então, seria public int obter área, né? Obter área. Na classe que meu retângulo, nós fizemos o quê? Largura vezes altura, né? Mas meu quadrado seria como? Seria return largura vezes largura. Tá ok? Bem, perceba que nós temos a mesma assinatura. Então, eu tenho aqui meu retângulo, tá? E aí no filho eu tenho a mesma assinatura. Tá ok? Se eu for rodar isso aqui, vamos tentar rodar para a gente ver. Ó, ele não deu nada, né? Eu vou colocar aqui meu programa. Vou colocar aqui meu quadrado. É igual a meu quadrado. E aí eu vou definir, né? Quadrado. Já vou definir aqui no construtor mesmo. Então, seria largura. Seria igual a 10. Né? Que é o que nós já estudamos lá em construtores, tá? Console.write line. E aí eu vou obter a área desse quadrado. Tá bom? Então, obter área. Aí eu vou obter a área desse quadrado. Vamos rodar para a gente ver? Então, tá aí, ó. Eu tenho 100. Tá? O que acontece? Nós temos aqui, neste caso, um detalhe bem importante, tá? Que é o quê? Nós no C#, para nós ocultarmos, tá? Ocultarmos um método, um membro, né? No pai. Então, tá aqui, ó, tem um membro, tá aqui o membro pai, tá? Para ocultar, perceba que o Visual Studio já falou assim pra gente, ó. Para ocultar, né? Esconder o membro herdado. Use a palavra reservada new para ocultar, se você tem a intenção de ocultar o pai. Então, na prática de programação, o que ele faz?
na realidade. Para nós ocultarmos o método do pai, nós colocamos o nil aqui. Tá? Então, se você rodar novamente, ele vai continuar funcionando, tá bom? Mas no padrão, se, por exemplo, você herda uma definição, que seja file, qualquer definição que você herdar de qualquer classe, e você quer ocultar a implementação que foi feita no pai, ou seja, na definição que você herdou, você coloca a palavra new. Então, o que ele faz? Ele já tirou aqui o sublinhado, né? O que ele faz então? Neste momento, ele fala o seguinte, que quando ele carregar a minha definição, meu quadrado, a instância, né, um objeto de meu quadrado, ele vai carregar exatamente esse método aqui. Tá? Então ele vai ocultar o pai. Você não percebe o pai mais neste momento. Só percebe o método filho. Tá ok? Então, essa é uma possibilidade. Então, se você quiser fazer uma implementação sua, você vai lá e coloca o new e coloca a mesma assinatura e você escreve o seu método. Tá bom? Uma outra possibilidade é a seguinte. É você, por exemplo, utilizar o override. Tá? Então, como é que seria isso? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, public int obter área 3D, sei lá, alguma coisa assim. Vamos lá, área 3D. Como é que seria a área 3D aqui? Seria return, né? Return largura vezes altura vezes profundidade. Vou colocar 30 aqui de profundidade fixo, tá bom? Então, obter área 3D, tá? Para eu poder sobrescrever esse método aqui, eu tenho que utilizar uma palavra reservada do C#, que se chama virtual. Então, como é que eu faço para sobrescrever? Quero sobrescrever, eu coloco virtual. Lembre-se que ocultar, esconder, é diferente de sobrescrever. E eu vou te mostrar por quê. Tá? Então, vamos lá. Eu quero sobrescrever. Só de nós digitarmos aqui override, então, digitei aqui, ó, override, espaço, automaticamente ele já me deu aqui, ó, o método que é para eu sobrescrever. O membro que faz parte da definição, o meu retângulo, que é o que está no pai, ok? Então, olha só, por padrão ele fala o seguinte, ó, ele está utilizando o base aqui, que a gente vai ver agora há pouco, tá? Então, eu quero mudar a definição aqui. Eu vou aqui só mudar esse método aqui, ó, e aí eu vou colocar vezes 30. Vezes largura, né? Largura, vezes largura, vezes largura. Opa. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Ó, existe uma diferença entre ocultar, e aí perceba que eu estou vendo o new aqui. Então o new ele é utilizado para ocultar, ok? Para esconder a implementação do pai. E o override é feito para sobrescrever. Tá? Essas duas implementações são válidas. Mas aí você vai me perguntar, qual a diferença dos dois? Um, eu coloco o new, o outro, eu tenho que ter o virtual no pai e override no filho. Tá? Então vamos lá. Qual a diferença de um para o outro? Bem, eu vou criar aqui embaixo, por exemplo, né? Vamos lá. Eu vou criar aqui, por exemplo, o que nós temos aqui, obter área, né? Quadrado obter área. Eu vou imprimir aqui quadrado obter área 3D. Ó, então eu estou criando aqui, ó, meu quadrado, né? Recebe new, né? Ele está criando uma instância de meu quadrado em uma variável do tipo meu quadrado. Tá ok? Eu vou rodar isso aqui para vocês verem. Tá aqui, ó, 100 mil. Ele fez exatamente o que? Ele fez 10 vezes 10 para obter área, 10 vezes 10 vezes 10 para obter área 3D. Tá ok? Agora vamos fazer o seguinte. Nessa diferença aqui, eu vou pegar aqui, por exemplo, e vou pegar meu retângulo. E eu vou colocar aqui. Então, eu tenho uma variável do tipo meu retângulo e eu estou criando uma instância de meu quadrado. Tá ok? Vamos rodar para a gente ver como é que fica, então? Olha só. Ficou 0 e ficou 1000. Por que ficou 0 e ficou 1000? Olha só, para vocês entenderem. Quando nós utilizamos o new, ele esconde, né, a implementação do pai. Só que ele esconde a implementação do pai apenas quando eu estiver utilizando uma variável que seja meu quadrado. Tá ok? Neste caso aqui,
meu retângulo ele tem a implementação. Então, como meu retângulo ele possui uma implementação de obter área, que é exatamente largura vezes altura, nós não definimos o que seria a altura, nós só definimos a largura, que é 10. A altura é 0. Então, como meu retângulo possui uma definição para largura vezes altura, tá? Então, quando eu crio uma variável do tipo pi, do tipo da definição do pi, utilizando o nil, ou seja, a forma de esconder no filho, ele simplesmente vai desconsiderar essa forma de esconder, tá ok? Então, preste bastante atenção. Quando nós escondemos, quando nós executamos o filho, ele vai chamar do filho. Quando nós chamamos o pai, mesmo que a instância seja do filho, o método executado vai ser do pai, ok? Já no caso do override, do virtual override, independente, perceba que obter área 3D, exatamente porque ele sobrescreve, a instância é de quem? É do filho. Mesmo que a variável seja do tipo do pai e a instância sendo do filho, ele está sobrescrevendo. Então, se ele sobrescreveu, ele vai continuar chamando o método filho, ok? Então, new, quando a variável é do pai, mesmo a instância sendo do filho, ele vai chamar do pai. Quando você sobrescreve, sendo a variável do tipo do pai, criando a instância do filho, ele vai chamar do filho. Tá bom? Então é isso. Então, utilizando o new, ele só vai funcionar nesse contexto aqui, se a variável for do tipo meu quadrado. Utilizando o override, ela vai funcionar tanto para a variável do tipo meu quadrado, quanto para a variável do tipo meu retângulo. Tá bom? Então, basicamente, essa é a diferença. Tá? Nós temos no C# uma outra implementação chamado CALED, ok? O que é o CALED? Pessoal, o CALED ele indica que na realidade, você não pode herdar mais a classe. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui CALED, a classe está selada, ok? É uma palavra reservada, tá? Significa selada, ok? Ela vem antes aqui. CALED class, ok? Então, quando nós encontrarmos CALED class, você vai perceber que essa classe aqui, ela não poderá mais ser herdada. Então, se eu fizesse aqui, por exemplo, ó, class meu quadrado 2, herdando de meu quadrado, perceba que nem quadrado nem aparece aqui. Por que ele não aparece? Porque ele não pode ser herdado. Vamos tentar? Opa, deu erro. Por que deu erro? Exatamente porque a classe meu quadrado, agora ela está selada. Ou seja, ela não pode ser herdada. Tá? Então, a palavra CALED, quando ela vier atrás de uma classe, significa que a classe não poderá ser mais herdada. Quando o CALED vier no método, significa que esse método não poderá, né, ser sobrescrito. Tá bom? Você não pode ter implementação no filho para esse método. Então, quando você quiser criar um método, então aqui, ó, se você vier aqui fazer assim, ó, public CALED int meu método, vou colocar meu método, ok? Significa que ele não poderá ser sobrescrito pelo filho, né? Ele está retornando aqui, vou retornar 0. Então, olha só, nessa definição aqui, significa que método não poderá ser sobrescrito no filho. Ok? Então, CALED na classe significa que a classe não pode ser herdada. CALED no método, né, significa que o método não pode ser sobrescrito. Tá ok? Tudo bem? Então, essa é a palavra reservada. Vou apagar isso aqui para ele funcionar, né, para ele acabar o erro. Então, vamos lá. Um outro detalhe importante é a palavra reservada base. Tá bom? Então, neste caso aqui, para essa solução aqui, a melhor solução, né, seria utilizar o próprio base. Por quê? Eu vou fazer aqui uma outra classe chamada meu quadrado 2, tá? Com a nova implementação que a gente precisa, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu vou pegar aqui e eu vou fazer assim, ó, add class, eu vou criar aqui, ó, meu quadrado 2. Ok? Criei meu quadrado 2. Meu quadrado 2, ele vai herdar de meu retângulo, ok? Tudo bem? Então, como é que a gente poderia fazer para
para que quadrado 2 funcione? Bem, para fazer ele funcionar, por exemplo, o que nós podemos fazer? Nós podemos criar um construtor, não é? Nós vamos criar aqui um construtor vazio. Lembra lá como é que nós fazemos? Coloca a palavra public, né? Meu retângulo, que é o nome da minha classe, está aí o meu construtor. Como é que é a outra forma de nós fazermos o nosso construtor? Eu posso sobrescrever, eu posso sobrecarregar, não é sobrescrever. Sobrescrever é do pai para o filho, do filho para o pai, ok? Essa troca de herança aí. Tá? Neste caso aqui é sobrecarregar. Posso, meu retângulo, e eu vai receber int largura, int altura. Ok? Então eu tenho aqui nossos dois aí, ó. Né? Nós temos aí 2 construtores, tá bom? Nesse construtor aqui, this largura vai receber largura, ok? Altura vai receber altura. Até aqui não tem mistério. Então eu tenho a minha implementação, tá bom? Eu tenho minha implementação aqui, ó, tenho meus 2 campos, tá? Eu tenho 2 métodos. Esse daqui, inclusive, você pode remover, você não vai precisar dele. Então, para nosso estudo, então eu tenho um método obter área e um método virtual chamado obter área 3D, que ele pode ser sobrescrito, tá bom? No filho, tá? E aí eu tenho aqui 2 campos largura e eu tenho 2 construtores, um construtor vazio e um construtor preenchido. Tudo bem? Tudo bem. Então, como é que a gente poderia fazer para ficar mais claro e ficar melhor a nossa implementação? Nós podemos utilizar o base, tá? Então, o base, ela é uma palavra reservada que nós podemos utilizar para chamar o pai, tá bom? A implementação do pai. Vamos lá? Inicialmente, vamos lá. Vou fazer o override, por exemplo, ó. Obter área 3D. Olha o base aqui. O base já trouxe para mim. Tá vendo? O base já está aqui. Então, o base, ele consegue pegar toda a estrutura do pai. Obter área 3D, mesmo que está no filho, base, ele vai chamar o que está lá no pai, a implementação do pai. Se você, por exemplo, navegar, clica com o botão direito em cima do método e lá, cadê go to definition. Tá vendo? Ele já abriu a classe meu retângulo e está chamando o método do pai. Tá bom? Então é isso. Então o base, nesse caso aqui, quando ele estiver dentro de um método, ele vai chamar, né, lá a implementação do pai. Tá bom? E aí, como é que a gente pode utilizar o base também? Essa é a melhor forma. Como seria? No construtor, tá? Então eu vou criar aqui um construtor chamado meu quadrado 2, tá? O meu construtor vai receber qual é a base do meu retângulo, do meu quadrado, tá? Eu vou chamar int e eu vou chamar largura. Vou chamar largura, tá? Para misturar. Então olha só, largura. Como é que nós fazemos? Perceba comigo que meu retângulo, ele possui largura e possui altura. A largura e a altura é o mesmo tamanho. Concordam comigo? É o mesmo tamanho. Então, se é o mesmo tamanho, olha que coisa legal. Lembra do this, que é encadeado? Beleza, aqui você pode utilizar o base, que ele também é encadeado, só que ele vai chamar o pai, tá bom? Dê uma olhada lá em construtores, né, nas aulas anteriores lá, que você vai ver o this que nós utilizamos para nós chamarmos, né, os construtores na mesma classe. Para nós chamarmos os construtores que estão no pai, utilizamos o base. Já apareceu aí, ó, a nossa sobrecarga, né? Então apareceu aí largura, altura. Olha só, a largura, estou passando como parâmetro. A altura vai também ser exatamente do tamanho da largura. Tá vendo que legal? Então eu recebi um parâmetro largura e a base, né, eu vou chamar o meu retângulo, que é o pai, passando a largura como largura e largura como altura. Tá bom? Precisa de mais alguma implementação além disso? Não precisa. Por quê? Porque já está feito. Então, quando ele for obter a área, a largura, eu tenho a largura, por exemplo, de 30 e a altura também vai ser 30. Então, largura, é como se fosse largura vezes largura. Aqui, largura vezes 30. Né? Aqui você pode, por exemplo, colocar vezes largura. Ou colocar também profundidade. Neste caso aqui, você pode implementar a profundidade, colocar aqui um campo chamado profundidade, e receber também ele como parâmetro. Tá vendo que legal? Então aqui, ó, vou colocar agora aqui, ó, meu quadrado 2, meu quadrado 2.
olha só, ele exige um construtor, tá? Ele exige que eu informe para ele aqui no construtor. Qual é o parâmetro? Eu vou passar 30. Tá ok? Já está lá. Então, essa é a implementação. Então, no primeiro obter área, é 30 vezes 30. Né? Vamos aqui de novo, colocar 10 aqui. Colocar 10, Ctrl F5. Olha aí, pessoal. 100. 10 vezes 10, 100. Essa é a área do meu quadrado. 10 vezes 10 dá 100. Né? Vezes os 30 que está lá, dá 3.000. Tudo bem? Então, se você quiser fazer uma implementação mais adequada, verifique. O que eu faço? Eu utilizo... O que eu posso fazer? Eu vou utilizar new? Eu vou sobrescrever? Ou eu posso, né? Ou nós podemos criar aí a nossa nova definição preenchendo parâmetros do nosso construtor. Esse aí é um detalhe que você mesmo vai decidir na hora de implementar. E de fato, vale ressaltar que isso, a sua experiência, né? As boas implementações, as boas práticas, elas vão vir com a sua experiência, tá bom? Então, não pare, vamos continuar nossos estudos, ok? Então, o que nós estudamos nesse vídeo? Né? Nós estudamos como ocultar um membro utilizando o new no filho, né? Como sobrescrever um membro, tá? Um membro de classe. Neste caso aqui, o método nós colocamos o virtual lá no método do pai e colocamos o override no método do filho. Nós vimos a palavra-chave select, que é selado, ok? Em que ele bloqueia, ele não permite mais fazer implementações, né? No caso de classe, ele não permite você herdar a classe. No caso de método, ele não permite você sobrescrever o método, tá bom? Base, neste caso aqui, o base ele vai chamar a estrutura do pai, tá bom? Alguns lugares, só um detalhe importante, em alguns lugares, tá? Você vai ver exatamente assim, ó, meu quadrado, neste caso aqui, no método, eu vou colocar aqui, por exemplo, você vai ver assim, ó, public select virtual void e método, para não retornar nada, tá bom? Então você vai ver em alguns lugares assim, tá? Então select virtual, você não pode fazer implementação sobrescrita nele. Tudo bem? Então é isso, tá? Então, qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, kakaru.dev@gmail.com. Acesse, estude, aprenda e principalmente compartilhe. Hashtag KakaruDev, acesse lá nossa página, nós temos um canal, nós temos uma página lá no Facebook, nós temos nosso Twitter, nós temos lá a nossa página no nosso canal no YouTube, tá? No fim, tudo dá certo, e se não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. Próximos estudos, nós falaremos sobre modificadores de acesso, sobre static, sobre propriedades, indexadores e etc. Nos acompanhe. Vamos continuar, porque o tempo não para. Até a próxima.